This my shit. All the girls that be like this. Ready for this? She's the queen bee, the star. Ei, mulheres de voz! Hoje estamos aqui para falar sobre uma temática que acho que muitas de nós conhecemos, mas talvez não por esse nome, que é shaming. Shaming. É. Mas antes vamos nos apresentar. Eu sou a Elisa. E eu sou a Bia. Nós estamos numa Aqui Fofoca. Ou seja, maquiando E fofocando, como o próprio nome já diz. Só que por quê? Porque são duas coisas que são meio banais, mas socialmente entendidas como banais, mas que a gente está utilizando para falar sobre coisas importantes. Dessa vez é sobre esse termo que eu tava ouvindo, eu não lembro qual era o podcast, que aí alguém falou sobre isso, shaming ao invés de... Vergonha? Que era falando sobre vergonha. E aí eu tava ouvindo eles conversando lá sobre... o quanto que às vezes a gente cria uma versão ideal nossa na nossa cabeça e a gente quer apresentar elas pro mundo, só que na verdade ela nunca é ideal. E aí, isso é um óleo e um primer. E o que acontece é que às vezes as pessoas podem nos apresentar, nos apontar lados nossos não ideais. O oposto, o anti-ideal, né? E aí que eu só pensei, até falei, acho que isso para ti numa resposta lá no Notion, Elisa, que parece bem anti-hero da Taylor Swift. Da Taylor Swift, sim. Eu, quando eu tava fazendo esse post, eu pensei nisso. E eu fiquei reflexiva sobre isso, porque, tipo, o que seria o anti-ideal? Porque pra mim entra numa parte meio pessoal também, né? Total. Mas é pessoal que é impactado pelo outro também, né? Tipo, quem são as meninas anti-ideal pra sociedade? O quanto que isso impacta a nossa visão sobre anti-ideal? Só que também tem os valores. O quanto que eu quero fugir disso? Então, logo eu quero ser exatamente o anti-ideal dos outros. Entendeu? O anti-ideal pra sociedade é uma mulher que fala, que discute, isso aqui. Eu vou ser subversiva. Então, eu vou ser exatamente a que faz isso. Mano Gavassi tem uma música assim. Exato. Que é subversiva, não é? Aham. Exatamente. E, enfim, mas o nosso... você não acha... Pode falar. Continuando essa sua reflexão, que essa... Não sei se essa palavra existe, na real. Essa subversividade, ela não pode vir criando justamente um lugar pra espantar o outro, então? Pra, tipo... Exato, exatamente. E aí que a gente às vezes fica refém, né? Porque assim, ou eu vou... Tipo assim, eu vou ser aquela pessoa que vai ser a pessoa que vai usar das redes sociais pra tudo, pra expor meu trabalho, não. Ou você é a pessoa que... Nossa, eu odeio redes sociais. Eu acabo sendo de novo refém sobre de um estado que tá acontecendo da sociedade. Sim, sim. A questão é como que a gente pode usar do nosso poder de escolha e também entender que a gente não vai estar sempre caminhando entre o ideal e o anti-ideal. A gente vai estar muitas vezes no possível. Perfeito. E no meio disso que a gente tá falando sobre, né, que foi daí que surgiu o shaming, que foi que eu falei até a Elisa, dá uma pesquisada sobre isso, é que o shaming significa o quê no final, Elisa? Vergonha. E o shaming, ele pode ser de várias coisas. Então não existe só shaming. Tem shaming body. Body shaming. Tem slut shaming. Nossa, que pesado, né? Que é o que acontece a maioria das vezes para nós mulheres. Eu sei. E tem o mom shaming, que eu não sabia que existia esse termo. Esse eu nunca vi. Eu já tinha visto body shaming e esse slut shaming eu também nunca tinha visto. Agora, o mom shaming, que é exatamente aquele... Ou seja, o shaming, na verdade, é fazer a outra pessoa se envergonhar. Então, é falar a sociedade apontar para aquela outra pessoa esse anti-ideal dela. Ou seja, você não tá sendo uma boa. Isso que você faz... Nossa, é errado isso que você faz. É o outro jeito que a gente tem que fazer para você educar a sua criança. Sim. E esse slut shaming? Seria assim... É o que fazem com Luísa Sonza. A pobre da Luísa Sonza, gente. É um ótimo exemplo do slut shaming. Que falam assim... Ou da Anitta. Né? Que são mulheres que estão em referência aqui. O que eles utilizam para diminuir elas? Para envergonhar elas. O que é anti-ideal para uma mulher. E o que é anti-ideal para uma mulher? Ser uma slut, ser uma puta. Ou seja, e aí o que fazem? Ela tá usando olha essa roupa dessa mulher, é uma vadia mesmo. Que falam isso pra elas. Fazem muito isso nas redes sociais, principalmente. Eu acho que é um lugar muito frutífero pra isso. Exatamente. Então... E olha aqui, eu ganhei essa paleta, eu achei a sua cara.
Aí eu trouxe pra você usar, se você quiser. Ai, amei. Ai, é toda roxinha, gente. E também ganhei, enquanto você tá falando isso, da Elisa, um presente de aniversário. Investimento no podcast. Que é um... Vou fazer um... Como que é o nome? Aqueles... ASMR? ASMR. Eu abrindo aqui. Gostaram, meninas? Esse foi o ASMR de hoje. Mas, enfim... o Marcos, tadinho, depois tendo que editar essa palhaçada. Enfim. Experimentando. Nossa, é muito pigmentado. Nossa, sim. Eu tô muito chocada, é muito pigmentado. Acho que Você colocou muito pigmento. Ai, agora eu vou ficar que nem aquela bonequinha que só... Você colocou demais. Mas aqui, não foi demais, eu só tirei e toquei na minha boca, acima e embaixo. Gente, ao vivo. O negócio é bom mesmo. Em cima e embaixo, foi só isso. E olha aqui minha mão. Enfim. Espalha isso daí. Eu vou olhar, calma. E o body shaming é aquilo, né? Falando, só gorda, ou, enfim, super gordofóbicos os comentários, porque, de novo, é mexendo com algo feminino. Óbvio que também tem como fazer esse shaming com homens. Ah, com certeza. Mas a gente vê definitivamente isso predominando com mulheres. Nossa, acho que eu nunca vi acontecendo isso com homem. Eu sei que existe. Nunca vi também, mas eu tô só... Enfim. Enfim, fala muito sobre a sociedade. O Marcos tá falando que não acontece. Que acontece? Que acontece? O que acontece, Marcos? Lá vem. Vamos ver o que o homem vai dizer. Ó, passividade agressiva. Não, pô, todo gordinho na escola é zoado pra caralho. É verdade, todo gordinho vira body shaming, pra homem. E dos outros shames? Slut shaming. O slut shaming nunca vai ter. Não existe. Bom, Enfim, father shaming. Alguém já ouviu? Eu nunca vi. Dad shaming. Nunca vi. O que isso quer dizer que... ela faz a militância dela. Eu faço a minha militância, mas também a gente como mulher, a gente é ensinada a sentir vergonha constantemente. E as pessoas naturalizarem essa vergonha nesse momento do apontamento. E por que isso também é muito problemático nesse shame? Porque é o momento em que a sociedade aponta pra esse outro, a gente tá falando sobre o apontar principalmente pra mulheres, né? Que mulheres de voz. E quem faz muitas vezes isso são outras mulheres que a gente vê acontecendo. Sim, sim. E por que é importante? Por qual motivo esse mecanismo de apontar ele acontece muitas vezes? Porque quando eu aponto pra outra, eu tô apontando, Elisa, nossa, mas você deu uma engordadinha, hein? Nossa, Elisa, essa roupa tá de vadia. Sei lá, né? As pessoas falam umas coisas que eu tô tentando ter eu tenho até dificuldade de falar. É estranho, né? Como as pessoas, elas se sentem muito à vontade pra falar isso, é do tão corpo. pesado. Gente, eu acho surreal. Eu não sei como as pessoas conseguem. E, enfim, aí elas falam essas coisas. E quando eu aponto isso pra ti, os holofotes ficam todos pra ti, Elisa. Então, assim, a feia, a que tá tá errada, a que tá desajustada é a Elisa, não sou eu. Então, eu te envergonho pra me tirar desse espaço e falar, estou entre nós. Nós, os legais, julgamos você, que não é tão legal assim. Então, a gente vai vendo isso em todas essas áreas que a gente tava comentando. E aí, Elisa, eu queria saber, você já sofreu algum shaming? Cara, já. Com certeza já. Não online. Na verdade, não online. Então, não nas redes sociais. Mas eu já, com certeza, presencialmente. Eu lembro que isso tinha muito, e até hoje acontece muito isso em lugares de esporte, sabia? Então, balé, patinação, esses esportes de alta performance. Acho que competição, de modo geral, né? Exato. Então, com certeza já. Agora, eu não consigo me lembrar, mas eu lembro que tinha muitos comentários sobre isso. E era algo muito falado sobre o corpo alheio. Eu lembro de uma vez que aconteceu comigo. Nossa. Quando eu era criança, eu tive que usar aquele aparelho. Eu já te contei a história que eu tive que usar um aparelho freio de burro? Você já me falou que usou, mas então, eu não lembro. E aí eu tive que usar esse aparelho freio de burro, gente, que eu achava que tava tudo bem ir pra escola com ele. Eu devia estar, né? Deveria estar. Então, eu, inocente, achava que estaria tudo bem. E fui. Chegando lá, pensa, as pessoas fizeram um círculo. Mentira! Meninos. Riam. E aí falavam várias coisas, enfim. Foi péssimo. Só que eu sempre tive muitas amigas mulheres, diferente do que normalmente a gente é socializada pra ter, né? Mas eu sempre tive muitas amigas mulheres lá.
E era um grupão, assim, e as minhas amigas eram muito incríveis, são muito incríveis. Mas foi muito legal, assim, até agora revendo isso, como que foi todo esse processo. Quando isso começou a acontecer, todas essas minhas amigas, assim, as meninas me pegaram, assim, me seguraram, né? E me levaram pro banheiro. Só que eu não tinha entendido a dimensão, eu acho que naquela época, como criança, né? Do quanto que eu tinha provavelmente o quê? Uns 12 anos, vai. Não era criança, mas era criança. E não tinha entendido, acho que a dimensão do que as pessoas estavam falando, o que estavam falando. E aí elas me puxaram e falaram, não, vem cá, tá tudo bem, vamos tirar, vamos fazer. E aí a gente seguiu o dia. E qualquer pessoa que chegava e tentava falar, elas meio que filtravam e ficavam na frente e fazendo isso. E aí eu lembrei de um outro caso, que eu sempre tive dermatite atópica. Sim, isso você já falou. E aí, eu já te falei que eu sofri isso, que aconteceu na escola uma vez, que uma vez na escola, eles tinham um negócio que era assim, que era pra envergonhar as outras pessoas, né? Então, Nossa, que escola é essa que você estava, Bianca? religiosa. Enfim. Meninos, novamente, faz um negócio que era tipo assim, tô te passando aqui sei lá. Eu tinha isso na escola, tipo, tô te passando germes de meninos. E aí as meninas não podiam Só tocar. que no caso era... Então, eram umas coisas tipo bobas no início. Bobas porque não era comigo, né? Ah, tá. Até virar comigo. Não era um shaming com você. Exatamente. E aí, tipo assim, só que era no meio da aula, então ninguém tava sabendo. Tipo assim, era meio que risadinha, E não chegou em mim dessa vez, eu vou passar tal coisa. E aí eu fiquei assim, só... O que tá acontecendo, né? E aí depois umas amigas falaram assim, não tem graça. E eu fiquei tipo, gente, o que não tem graça? O que tá acontecendo? Foi aí que eu entendi que eles estavam fazendo isso de passar a minha dermatite. Sério? Sério. Então eles ficaram assim, passando, mas era passando a minha dermatite, que era isso. Gente, que isso? Quantos anos esse povo tinha? 12, 10 anos, sei lá, uma época assim. Gente, Criança, né, assim, mas tipo, enfim, não justifica, né? Mas aí, elas de novo foram amigas muito incríveis que me ajudaram. E eu acho que muitas vezes é esse movimento que a gente tem que ter nas redes sociais, sabe? Com certeza. Nas redes sociais e na vida pessoal. A gente tá falando de vida pessoal, porque o shame acontece em todos os lugares. Tive muitas vezes acontecendo que a gente chama de bullying, né? Mas nas escolas e em espaços de trabalho isso pode acontecer. Dentro das próprias amizades. Eu acho que isso acontece muito dentro das amizades, sabia? Família. Família também. Que, Acho é só uma acontece brincadeirinha. muito. Não, machuca. Isso acontece demais. Eu acho que principalmente com relação familiar, eu já vi muitos casos de pessoas que eu conheço e até de histórias de outras pessoas, principalmente de outras mulheres, que acontecem muito essa brincadeirinha com relação ao corpo. Então, porque você precisa emagrecer um pouquinho, né? Porque ela tá mais inchadinha assim mesmo. Então, acho que muitos comentários que são feitos que poderiam ser guardados também. Não tinha nem que ser pensado, né? Enfim. É. Podiam ser evitados de serem pensados. Mas, enfim. Outra coisa que eu acho que é interessante a gente pensar também é que hoje o shaming, ele acontece muito de forma digital, né? Porque aí abriu o que acontece. Já acontecia pessoalmente. Mas eu acho que, por exemplo, imagina se antigamente tivessem tirado foto de eu com esse freio de burro. Nossa. Ia ter todo mundo nos grupos do WhatsApp da escola teriam visto. Porque se já foi aquele movimento de todo mundo parar e olhar. Gente, eu fico pensando, isso, né? Foi algo muito... Gente, como que uma criança sofreu um negócio desse? Ai, gente, e pior é que é a coisa mais normal que tem. Sim, e agora pra esse sorriso maravilhoso. Exatamente, viu? Pra eu comer bem, mastigar direito. Não só pela beleza estética, mas também porque... Mas tem a parte... Saúde bucal. Os dentistas vão saber. Mas E nas redes sociais acontece muito. Teve um vídeo que eu vi, eu até mostrei pro Marco. Gente, fiquei muito revoltada quando eu vi isso. Que eram umas meninas dançando no intervalo da escola. Até comentei no podcast que eu participei do Estamos Bem. Estamos bem. Com a Bárbara, dos Anjos Lima. E aí eu falei assim, que eu tava... Naquele dia que eu ia gravar, eu tava no TikTok. Porque agora eu tô usando TikTok, sabia? Que bom, Bia. Finalmente. Finalmente. Viu como eu estou... Enfim. Lá vai eu novamente me cobrar pra isso. Mas... Se cobrar por usar TikTok? Me cobrar por ser antiquada, velha. Por usar TikTok? Porque agora que eu tô usando só agora. 2023 Não, mas é que você começar. tava com resistência. Você não sabe que você não queria. Que bom, né? Porque a gente pode eu economizava um tempinho aí com o TikTok, que agora eu não economizo, mas tudo bem. Pra que essa produtividade, Bianca? Né? Pois é. Enfim.
Enfim. Tá, aí tá. Eu tava lá no TikTok, aí eu vi um vídeo de umas meninas na escola. E era uma escola, tipo assim, dançando uma música super fofinha, tipo assim, fofa demais, mostrando as coreografias delas. Elas tinham ensaiado, eram 3, né, Marcos? Super, uma gracinha. Até que, nesse vídeo que postaram, tipo assim, tinha, sem brincadeira, 500 mil de visualizações. E aí, simplesmente, eles estavam... Aí a legenda, em cima do negócio lá que as meninas estavam dançando era... Eu, se estivesse nessa escola, ia estar rindo muito delas. Ai, eu não sei. Era um trio? Era um trio. Você viu esse vídeo? Oh, eu achei que as meninas dançaram muito bem. Aí, o que eu fiz? Fui militar lá, né? Vergonha de quê? Pra quê? Do quê? Elas estão maravilhosas, arrasaram. Isso aí. É isso aí. Achando que só eu tava assim. Só que graças a, tipo assim, um bom senso de vários adultos funcionários, tinham vários adultos ali comentando. Incríveis, maravilhosos, queria ter essa coragem quando elas eram crianças. Porque eu tava falando, Marcos, imagina, se já na infância, já naquela adolescência, estavam se expondo, se colocando vulneráveis naquele espaço da escola, imagina numa rede social que às vezes, tipo assim, lá na escola foi tudo certo. Aí agora com a rede social, uma pessoa que nem sabe quem são essas meninas falou, ah tá, eu ia rir. Essas meninas nunca mais vão querer dançar. Outro detalhe, que quem gravou essas meninas não foi alguém que delas, tava rindo. Né? Não, e também não foi uma pessoa delas. Então Sim. talvez aquilo nem tenha sido postado elas sabendo. Nossa, sim. Então deu toda essa dimensão, mas talvez nem elas... Tinham ideia que teria essa dimensão. Nem queriam ter essa dimensão, né? Exato. Enfim, e aí eu vi vários adultos funcionais, que bom, comentando. Tão maravilhosos, tão incríveis e etc. Só que eu falei pro Marcos, cara... Elas poderiam ter facilmente, a partir daí, e podem facilmente chegar e falar, agora eu não quero nunca mais dançar na minha vida. Sim, com certeza, com certeza. E é muito triste a gente ter que pensar num negócio desse. E olha que isso é um recorte, né? Exato, exatamente. É um recorte, só que virou o quê? Virou um espaço de humilhação para as pessoas quererem humilhar, envergonhar e etc. O que não tinha o que envergonhar, não tinha o que humilhar. Cara, aquelas são meninas, são adolescentes. Como que alguém acha ok chegar e fazer isso com alguém? E acontece muito novamente com a gente, como mulher, sofrendo isso. Enquanto homens, eu vi que até que você colocou na pauta, né, o negócio do Neymar. Ai, sim. Bate-se palmas umas paradas dela. E quem envergonha-se é a mulher. Quem vão tentar envergonhar é a mulher disso. Você tem que perdoar, Bruna. Mas onde que você tava pra isso ter acontecido? A vergonha fica pra mulher. Ou a vergonha, quem vão tentar envergonhar? A mulher que ficou com ele. Sim, também. A outra pessoa. E aí, eu não sei se você tá acompanhando, mas levantaram-se a pauta também da Luísa Sonza, né? Que quando foi a suposição de uma traição... Que nunca existiu. Que nunca foi confirmado, que nunca existiu. Foi um rebuliço. Ameaçaram matar ela. A família, todo mundo. Já esse cara... Nada. Não que a gente espere que isso aconteça com ele, né? Mas pra gente ver como as consequências sobre um erro de alguém é muito diferente. E como que a sociedade, ela tá muito disposta a apontar o dedo pros outros. Mas ninguém quer ficar no... outros específico, né? Mas ninguém quer ficar no lugar. Ninguém quer ser a pessoa apontada. Então, Elisa, que possibilidades você daria hoje, pensando, né, que o shame faz parte da nossa sociedade? Pô, e agora? O que eu faço? Não consigo mudar o mundo. O que a gente pode fazer? Eu acho que você pode fazer individual, né? Então, você pode não ser a pessoa que vai comentar, nossa, que vergonha, eu nunca teria coragem de fazer isso. Ou até aqueles comentários, nossa, coragem. Gente... Odeio esse coragem, gente, na moral, o que você espera? O que você espera com um comentário desse? Você acha que a pessoa vai olhar e falar, nossa, como eu sou corajosa? Pelo amor de Deus. Coragem pra cá. Pelo amor de Deus. Então, eu acho que realmente não dá pra controlar, infelizmente. Não dá pra controlar as atitudes das outras pessoas. Mas a gente pode fazer a nossa parte, que é, se você não tem nada de bom pra falar, não fala. É uma coisa bem fácil, inclusive. Nem precisa da comunicação assertiva, é só não comunicar mesmo. E se você tiver algo bom pra falar ou algo bom pra defender, faça, se você se sentir nesse local confortável. E se essa pessoa também, né, que a gente tá falando, crianças amigas minhas foram ali atrás que falaram, ei, não tá tudo bem.
vocês fazerem isso. Não tá tudo bem vocês rirem dela. Eu acho que a gente precisa mais de pessoas assim. E a gente pode ser essas pessoas no nosso pequeno ciclo, porque a gente fica pensando muito assim, pô, eu não consigo mudar o mundo. E às vezes dá muita frustração. Só que às vezes a gente fazendo um passo desse, a gente pode já estar impactando tantas outras pessoas. E uma pessoa querida, às vezes, por nós. Ou até, enfim, a gente nem tem uma boa relação, a gente nem sabe quem é aquela outra pessoa, mas a gente já tá defendendo, já pode fazer uma palavra diferente. Com certeza. E eu acho que é isso. Não precisa ser com uma pessoa qualquer da internet. Pode ser com a pessoa do seu trabalho. Pode ser com a pessoa da sua faculdade, da sua escola. Então, não espera a oportunidade perfeita, sabe? Às vezes é justamente aquela pessoa, aquela mulher que tá do seu lado, você não gosta dela. E você, justamente por não gostar, incentiva que façam coisas ruins. É porque uma coisa não precisa gostar de todo mundo. Óbvio. Porque eu acho que também vem desses feminismos, mas gosta de todo mundo. Mas o problema é, eu preciso humilhar aquela pessoa, envergonhar aquela pessoa, fazer com que aquela pessoa seja, enfim, ridicularizada. Não precisa, tipo assim, não preciso mesmo. Vamos evitar isso. Eu acho que é isso. O que você acha? Eu acho que é isso também. Nos contem se vocês têm aí algumas histórias de shaming, ou se vocês saíram reflexivas sobre alguma coisa que a gente conversou aqui, se vocês concordam ou não com o que a gente trouxe. Compartilhem também e marquem o @pod.mulherdevoz, que a gente tá no Instagram e no TikTok. E também manda uma história pra gente no mv.mulherdevoz. É isso aí. Um beijo, gente. Tchau, tchau. This my shit.